de Psicologia. Parabéns pela palestra. Agora passamos para o senhor Hélio Santos, do Conselho Deliberativo do Fundo Baobá. Boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesta quebra, senador Paim, da indiferença, da invisibilidade e da inercialidade que esse tema sempre teve. É necessário externalizá-lo, mostrá-lo, não é? E eu queria falar um pouco, eu acho que eu não preciso de denunciar esse escândalo internacional. Eu vou tentar caminhar um pouco no sentido de pensar algumas coisas para esta CPI importante, no sentido de pensar políticas públicas que ainda não foram implementadas no Brasil em relação a esse tema, né? A questão racial no Brasil, Vossa Excelência sabe, senador Paim, se dá num quadro um pouco sofisticado. Mesmo apesar de já nos anos 70, nós já tínhamos Nelson do Vale Silva e Rasenbaum calculando o preço que o engenheiro pagava por ser negro no Rio e em São Paulo. Nós já quantificávamos o racismo. Apesar disso, né, e apesar de 3 estudos mais recentes, importantes, que escancaram isso. Um é o relatório anual que o professor Marcelo Paixão desenvolve, que é o relatório anual das desigualdades raciais. Ele trabalha com 6 vetores: taxa de mortalidade, acesso à saúde. Já é um estudo tradicional. Um outro estudo de IPEA, coordenado pelo Dr. Mário Teodoro, que está presente quando completou-se 120 anos da abolição. Esse é o estudo referente que escancara isso, e também o PNUD de 2005. Ou seja, a comissão tem nesses 3 materiais dados de sobra, né? Todos eles apontam a necessidade de se pensar um modelo de desenvolvimento que considere a questão racial. Nós temos o índice de violência à juventude, né? O índice de vulnerabilidade da juventude, que é de 2014, né? E que mostra, né, que em dados de 2012, cerca de 23 mil jovens negros que morrem por ano. Isso dá uma média diária de 63. Morreram 63 ontem. Hoje, quando fechar meia-noite, 63 terão morrido. E depois da manhã, e amanhã, mais 63 e sempre. Em 10 anos, 23 mil por ano, nós temos 230 mortes. Não é necessário ser um demógrafo para entender o impacto. Homens jovens que não procriaram, ou que deverão procriar, o impacto disso nas curvas de população. Então, o conceito de genocídio, ele faz sentido, sim, ele é necessário, porque é o que acontece. Então, Celso Furtado, que é uma referência importante na minha geração, diz que todo brasileiro, toda brasileira deveria perguntar a si mesmo: por que é que o nosso desenvolvimento se deu de uma maneira tão injusta, tão desigual? Ele insiste, né? E mais adiante, nessa entrevista que ele deu pouco antes de morrer, ele diz: eu não sei a resposta. Interessante e instigante, porque Celso Furtado, para mim, é o precursor das ações afirmativas. Ele foi o primeiro a dizer: olha, não pode tratar todas as regiões igualmente. Isso é apenas para mostrar que um homem progressista, um dos maiores intelectuais desse país, que esse país teve, referência da minha geração na academia, ele próprio não conseguiu ver. Quer dizer, ele cuidou do Nordeste, entendendo que o Nordeste tinha que ter um tratamento diferenciado, e não viu quem estava dentro, que é a população negra. Então, eu penso que Celso Furtado, essa referência, né, ele disse que o Brasil não experimentou desenvolvimento, mas apenas se modernizou parcialmente. Ele é, sem dúvida alguma, na minha avaliação, o precursor, a pessoa que pensou em tratamento diferenciado. A preocupação do governo federal, senador Paim, ela não foi capaz de proporcionar políticas públicas que deem conta de reduzir essa chaga, né? São políticas heterodoxas que fogem dos padrões que a academia gosta tanto: universalismo, focalismo. Universalismo, que se pensam políticas amplas, e focalismo, políticas focalizadas. Eu penso aqui que nós temos que universalizar com foco. Pensar em políticas que
que dizem respeito a toda a sociedade, como saúde, educação, habilitação, geração de renda, mas com foco em determinadas situações. Os jovens que morrem precocemente, eles não vêm de Netuno, eles vêm de um tipo específico de família, que eu chamo de família de risco. Diversas são as mazelas que oneram a família negra brasileira. A pobreza endêmica, que graça sobre ela é uma das mais severas, né? Os subprodutos da pobreza, autoestima rebaixada, falta de instrução, saúde precária, violência, uso de droga barata, perspectivas de gravidez precoce, tudo aquilo que degenera o grupo familiar. Quais são as características dessa família de risco? Uma delas são famílias dirigidas por mulheres. Essa é a principal característica. Outra, parte significativa dessa família é formada por crianças e jovens. O nível de instrução é baixo, os integrantes dessas famílias estão desempregados ou subempregados, né? E vivem em regiões precárias. Submoradias, favelas, né? Então, esse universalismo precário que o Brasil sempre adotou foi incapaz, né, de reduzir essas iniquidades. Não é razoável que mulheres precocemente envelhecidas, com proles imensas, tenham que dar conta de famílias carentes de tudo. E repare que nós tivemos dois ministérios, dois espaços importantes, a Secretaria de Mulheres, né, de Políticas para Mulheres, e a CEPIR. A mulher negra perdeu 2 vezes nessa reforma ministerial terrível, que abalou toda a minha geração. Várias pessoas da minha geração, eu fiquei 1 mês fora do meu blog. Porque, Cida, são 30 anos de um grupo lutando. E as mulheres negras, que também são feministas, essas estão ainda mais, porque elas perderam duplamente, ajudaram nessa construção e se perdeu. Isso também mostra que esse status de ministério é muito importante para que se possam pensar políticas. Na verdade, trata-se de proteger o nosso futuro, não é? Então, eu denomino, na falta de outro nome, PAIFAR, que é um programa de apoio integral à família de risco. Um programa como esse, ele trafega, senador, na contramão do que sempre foi feito. Pensar em política de apoio integral à família de risco, não é? Eu queria também pensar nos 5 vetores que devem ser trabalhados: saúde física e mental, capacitação profissional, educação, geração de renda, cultura e esporte, e tem que ser também política integrada. O governo federal não pode perder de vista os 27 estados e mais 5.600 municípios. São políticas de estado de máxima urgência, né? Eu vi, por exemplo, o senador falando de São Paulo, não posso esquecer, 1984, eu visitando o comandante da Polícia Militar, Frei Davi. O problema é institucional. Quer dizer, nós temos os estados que estão numa posição pior são do Nordeste, como a Paraíba. A Bahia, há mais de 8 anos, é governada pelo PT, e isso não mudou nada, não mudou porque é institucional. É institucional. Portanto, isto mostra, eu considero a democratização brasileira, senador Paim, parcial. Em 1986, na Comissão Arinos, que discutiu um modelo da Constituição, eu instiguei, estimulei o jurista Saulo Ramos, que mais tarde foi ministro da Justiça do governo Sarney, e nós propusemos, naquele modelo constitucional, as polícias passam a ser uma coisa una. Hoje, sinceramente, eu não sei se é isso. Eu não sei se é isso. A álgebra ensina que pede-se que nós somemos a polícia civil e a polícia militar. Mas a álgebra ensina que quando você une 2 categorias negativas, você resulta uma coisa pior. Eu não posso esquecer que em 1978, quando se criou o MNU, se criou com base no assassinato de um jovem feirante pela Polícia Civil, que foi serviciado numa delegacia em São Paulo. Então, é lógico que a Polícia Militar, por trabalhar com o policiamento ostensivo, né? Eu quero fechar, enfrentar mais 1 minuto, é muito. O racismo, enfrentar um racista é sempre um problema, mas enfrentar um racista armado, né? Então isso torna tudo muito mais difícil. O Brasil tem que entender que tem que investir. A juventude masculina negra, o Brasil investe naqueles que têm vocação para o futebol. Quando eu vejo o capitão do Paris Saint-Germain, né, vou lembrar o nome dele,
Quem? Thiago Silva. Thiago Silva, todos os colegas dele de infância, quase todos morreram. Ele vem de uma região conflagrada do Rio. O que leva um brasileiro da periferia do Rio ser capitão de um dos times de futebol mais sofisticados do mundo? Mas se ele não tivesse habilitação para o futebol, a mãe dele dizia: você não vai ser cobrador de ônibus como seu irmão. O Brasil investe em homens negros se eles têm talento para o futebol. O Ronaldo Fenômeno ficou 1 ano na Toca da Raposa alimentando, sim, é nutricionista, comendo e treinando. Este jovem, com 18 anos, vai para a Holanda. Em 5 anos, fala além do português, o holandês, o espanhol, o italiano, volta muito rico, né? E diz, isso pelo menos eu não precisava dizer, eu passei fome, eu sei o que é isso. Investiu na Cidade de Deus, construiu uma... É lógico que ele não é um ativista, os jogadores de futebol, os artistas, os negros de projeção no Brasil não são ativistas, mas a verdade é que o Brasil perde talento de todo tipo. Portanto, uma política de apoio integral à família de risco é importante, e um outro tipo também de ação afirmativa, Cida, que é políticas afirmativas localizadas. Como nós sabemos onde os negros estão, nós temos que identificar essas regiões. O BNDES permite hoje, num simples programa, há regiões que eu posso dizer, ali só tem negro, ali não tem negro. Essas regiões conflagradas, e invadir essas regiões não com a polícia, mas com políticas transversalizadas, saúde, educação e muita coisa na área de esporte e também na área da cultura. O que importa é que nós temos que investir hoje nessas famílias para os jovens que estão hoje na adolescência e na pré-adolescência. A ideia é que nós tenhamos daqui 5, 6 anos, dependendo dos resultados dessa CPI, mudar isso. Mas a inercialidade dessas mortes, não terminamos. Hoje, quando der meia-noite, 63 homens negros terão morrido de forma violenta no Brasil. O importante é entender que os governos não dão conta. Os governadores são reféns das PMs. Quem não lembra de Antônio Anastasia, Jacques Wagner, Sérgio Cabral, acuados pelas suas polícias militares? Portanto, a questão da polícia militar é uma delas, mas não é sozinha, ela não explica, porque a grande mortalidade entre as gangues, a grande mortalidade de outra forma, só investimento desse tipo. Eu corri porque é necessário correr, mas eu quero agradecer essa oportunidade, viu? Muito obrigado pela oportunidade.